Oi, pessoal do 7º ano, tudo bem? Essa semana nós vamos trabalhar a atividade 5 e a atividade 6, tá? Do livro didático. Então, a atividade 5, lei de formação de uma sequência numérica, tá? O que é uma lei de formação de uma sequência numérica? Sequência numérica é uma sequência de números. Ela é escrita em uma determinada ordem, ou seja, não pode ser aleatório, tá? Ela tem uma ordem determinada para isso. Uma sequência ela pode ser finita, quando ela tem fim, tá? Quando nós determinamos até onde vai a sequência, ou infinita, ela não tem fim. Quando ela não tem fim, nós indicamos com esses 3 pontinhos aqui ao lado, tá bom? Cada elemento, cada número dessa sequência é chamada de termo. E nós representamos cada termo utilizando a letra A. Então, aqui nós temos a letra A, que representa cada número dessa sequência, tá bom? E para indicar qual é a posição desse termo dentro da sequência, nós utilizamos a letra N, ok? Então, AN. Então, agora eu vou fazer aqui uma sequência. Então, a sequência seria assim: o número da sequência e a posição que ele está na primeira, tá? A1, depois A2, A3, A4 e assim por diante. Agora eu vou determinar uma sequência aqui, por exemplo, minha sequência é infinita. Eu quero uma sequência dos números pares maiores que 2. Então vamos lá, qual que é o meu primeiro? Maior que 2, não pode ser 2, tá? Porque se fosse 2, seria maior ou igual a 2, mas eu pedi maior que 2. Então, primeiramente começa com o 2 é par, mas não pode ser 2. Qual que é o próximo par? O 4. Então, qual que é o número que está aqui na minha primeira ordem? É o 4, minha primeira posição. Então, depois 4, tem o 6, está na segunda posição. 8, terceira posição. 10, quarta posição, e assim por diante. Eu não determinei fim, ok? Agora, se eu tivesse falado, eu quero os 5 primeiros, aqui o 4, tá? Os 4 primeiros números pares maiores que 2. Então, aqui eu coloquei os 4 primeiros números pares maiores que 2, ok? Números inteiros positivos. O que é um número inteiro? Na página 151 está pedindo isso. No exercício 1, letra A, sequência dos inteiros positivos. Bom, inteiro é 1, 2, 3, é um número inteiro, diferente, por exemplo, aqui eu tenho uma fração, meio, ou então 2/3, tá? Isso é uma parte de um inteiro, tá? A fração é uma parte de um inteiro, ou seja, ela não é um número inteiro, ok? Ou então, um número decimal, por exemplo. Aqui também, ó, meio, 1,5. Isso não é um número inteiro, ele é um número que tem uma parte decimal. Então, também não é o que está pedindo na questão, tá? Na questão está pedindo os números inteiros positivos. O que significa número inteiro positivo? É um número que não é negativo, né? Eu tenho aqui, por exemplo, o número menos 1. Menos 1, ele é negativo, menos 2. Então, não é isso que eu quero os números inteiros positivos, tá? O zero, gente, o zero ele não é nem positivo nem negativo, tá? Ele é neutro. Então, quando nós falamos sobre inteiros positivos, começaremos do número 1, ok? Como na minha sequência aqui embaixo, eu tinha pedido os números pares maiores que 2, então o número 1 não é par. Então, você já cortou ele. Começou com 2, certo? Mas aqui é maior que 2, ou seja, não pode ser 2. Então, o próximo número par é o 4. Por isso que aqui minha sequência começou com 4. Então, continuando aqui, por exemplo, eu tenho a letra B, sequência dos inteiros positivos, ok? Vocês já sabem que são números inteiros positivos, ou seja, eu começo a partir do número 1. Número 1 é um número inteiro e é o primeiro número positivo. Múltiplos de 3, ou seja, olha a tabuada do 3, tá? Eu vou fazer aqui com os múltiplos de 4. Por exemplo, eu quero
os 5 primeiros números inteiros positivos múltiplos de 4. Então, vamos lá. Qual que é o primeiro múltiplo de 4 inteiro aqui? É o próprio 4, ok? Depois, eu quero os 5 primeiro. Depois, 8. Depois, 12. Depois, 16. E o 20. Tá, acabou. A minha sequência acabou aí, ok? Porque eu pedi os 5 primeiros números inteiros múltiplos de 4, tá? Então, aqui eu tenho. O que que significa? O 4, ele está aqui na posição 1, certo? A1. O 8 está na posição 2, certo? Aqui na segunda. O 12 na 3, tá? 16 na 4. E o 20 na A5, ok? Eu pedi os 5 primeiros números inteiros positivos múltiplos de 4, ok? Então, isso você pega, é um exemplo da questão B, da questão C também, tá? Ó, na questão B é infinito, certo? Ele não determinou até que número que você colocaria. Na questão C é finito, ele determinou múltiplos de 5 maiores que 20 e menores que 45, ok? E na questão D, sequência dos números inteiros positivos, cujo nome começa com a letra D. Então, o primeiro número positivo, inteiro positivo, é 1. O 1 não começa com a letra D. Então, você vai assim por diante. Agora, a gente vai fazer a questão 2, tá? A questão 2 está pedindo para escrever os 5 primeiros termos. Então, ele já te falou, ele não é infinito, é finito, tá bom? Ele quer os 5 primeiros termos, os 5 primeiros números dessa sequência, dadas pela lei de formação, tá? Então, a lei de formação, por exemplo, da letra A seria 3n menos 2, ok? Agora eu vou dar um exemplo aqui. Eu peguei um exemplo aleatório da minha lei de formação, vai ser 5n mais 2. Tá? O que que significa? Como que eu vou construir essa sequência, tá? Isso é uma sequência, tá? Isso aqui que tem na questão 2, você vai colocar em forma da sequência que está sendo pedido. Como que eu entendo isso? Como que eu sei qual é a sequência? Então, vamos lá. Então, meu A1, o que é? Aqui a gente substitui esse n aqui por 1, então fica A1 igual 5 vezes 1. Percebe que aqui o 5 com n é vezes, tá? Então, é 5 vezes n, tá? Então, é 5 vezes 1, aqui eu já substituí o n pelo 1, mais 2. Deixa eu tirar isso. Então, vamos lá. Então, 5 vezes 1, 5. Aí, ficou 5 mais 2, igual a 7. Ou seja, o meu primeiro termo é 7. Tá? O meu A1 é 7. Então, vamos ver agora o A2. Então, aqui é A2. A2. Eu uso essa mesma lei de formação aqui, tá bom? Então, A2 fica 5 vezes 2, porque substitui o meu n por 2, mais 2. Então, 5 vezes 2, 10, mais 2, 12. Ok? Então, agora aqui, na sequência, meu próximo termo é o 12. Entendeu? E assim por diante. Vamos fazer aqui o terceiro termo, 3. Então, vamos lá. De novo, vou usar essa lei de formação aqui que está sendo pedido. 5 vezes 3, substitui o n pelo 3 dessa vez, mais 2. Todo o restante continua igual. 5 vezes 3, 15. Mais 2, 17. Então, já sei, meu próximo termo aqui é 17. Ok? E assim por diante vocês vão fazer. Agora eu vou dar um exemplo da letra B, tá? Da questão 2, página 151. Então, a letra B, a minha lei de formação, ela utiliza radiciação, tá? É simples também, tá? Então, essa aqui é a minha lei de formação, tá? Ela sempre muda, isso aqui sempre muda, dependendo do que
a questão está pedindo, tá? Então, vamos ver qual é a sequência que essa lei de formação vai formar, qual é a sequência numérica. Então, primeiro aqui eu tenho, vamos começar com o primeiro termo, tá? A1, então no lugar do N eu troco pelo 1. Então, eu tenho aqui 2, entre parênteses, elevado a N, aqui vai ficar elevado a 1. Então, 2 elevado a 1 é 2, tá? Esse é meu primeiro termo. Vamos ver o meu segundo termo. A2, onde 2, entre parênteses, elevado a 2. 2 elevado a 2, 4. Ok, já achei meu segundo termo. Agora vamos encontrar o terceiro termo. A3, onde? Aqui eu tenho meu 2, entre parênteses, elevado a n, que agora é 3. Tá? 2 elevado a 3, 8. Ok? E assim por diante. Então, agora aqui é o exemplo da questão C, tem fração, tá? Não se assusta, é simples também, seguir o mesmo modelo dos outros. Então, aqui, essa é a minha lei de formação, tá? Então, vamos ver qual é a sequência que essa lei de formação me dá. Então, vamos ver qual que é o primeiro termo. Então, o primeiro termo é o A1, então fica 2 em cima, e aqui o 3 vezes N, fica 3 vezes 1. Então, aqui eu tenho 2 e 3 vezes 1, 3, tá? 2 terços. Então, esse é o meu primeiro termo, meu primeiro número aqui na sequência, 2 terços. Vamos agora para o segundo. Então, segundo, eu tenho aqui A2, tá? Então, vamos lá. Aqui eu já sei que é 2, tá na lei de formação. Aqui também 3, e aqui é vezes N. Então, eu substituí por 2, tá? Então, ficou como? 2 sextos, tá bom? Aqui eu vou deixar assim, só porque não vou simplificar, tá bom? Tô fazendo aqui o exemplo para vocês. Então, aqui ficou 2 sextos, ok? Então, vamos ver o termo 3. Eu tô colocando só sempre 3 termos, só para como exemplo, tá bom? Então, aqui, termo 3. Então, ficou 2, 3 vezes N, que ficou 3 vezes 3. Aqui ficou 2 nonos. Ok? Então, aqui, meu terceiro termo é 2 nonos. E assim por diante, se eu não pedir, se eu não der até o limite, tá? Por exemplo, se eu falar assim, eu quero os 5 primeiros termos, aí eu dei um limite. Então, a sequência é finita, ela termina. Se eu não der o limite, vocês colocam os 5 primeiros e colocam os 3 pontinhos do lado. Agora, aqui é o exemplo da questão D, tá? A questão D, eu tenho essa lei de formação, tá? Entre parênteses aqui. É simples também, é só nós resolvermos cada parênteses. Tá vendo que aqui é um parênteses do lado do outro, não tem nada aqui no meio, aí na questão, é multiplicação, tá? É como se tivesse um pontinho aqui, é um multiplicando o outro. Então, vamos resolver o primeiro termo. Então, aqui, termo 1, A1, então, ficou aqui. Tenho aqui parênteses, abre parênteses. Aqui o N eu vou substituir por 1, e aí fica mais 5, ok? Vezes o outro N, que eu vou também substituir por 1, fica 1 menos 1, ok? Então, como é que fica aqui? Primeiro aqui, 1 mais 5, 6. E 1 menos 1, 0. Então, ficaria 6 vezes 0, é igual a 0. Ou seja, meu primeiro termo nessa sequência é 0. Deixa eu arrumar. Agora, vamos ver aqui o A2. Vou fazer aqui em verde. Então, eu tenho aqui o A2. Então, vou substituir o N pelo 2 aqui. Então, ficou 2 mais 5, tá? Vezes aqui 2 menos 1. Então, aqui eu fico 2 mais 5, 7, vezes 2 menos 1, 1, igual a 7. Tá? Então, ou seja, meu próximo termo aqui é 7, tá? Vou fazer mais um termo aqui. Então, aqui eu tenho o termo 3, que é igual. Substituo N pelo 3, tá? Era N mais 5, agora ficou 3 mais 5,
vezes, aqui também substitui o n pelo 3, tá? Vezes 3 menos 1. Então, vamos lá. Então, aqui primeiro, 3 mais 5, 8, vezes 3 menos 1, 2. Então, 8 vezes 2, 16. Então, aqui, o meu próximo termo é 16. E assim por diante, ok, gente?